Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre a fissão e a fusão nuclear, né? A fissão e a fusão nuclear são fenômenos que, como os nomes já dizem, acontecem nos núcleos dos átomos. Porém, para entender esse processo físico e as diferenças entre eles, precisamos entender um pouco mais sobre o foco das reações nucleares, né? Os próprios átomos. Eu vou falar primeiro sobre a fissão nuclear, né? A fissão nuclear não é simplesmente, né? É uma quebra de um único núcleo atômico, entre outros. Mas por que isso acontece? Por que é a quebra de um único núcleo? Isso acontece pelo bombardeamento de nêutrons em um núcleo físsil, que possui tamanho e propriedades adequadas para esse tipo de reação, né? Esses núcleos físseis, como falam, podem se quebrar originando dois outros núcleos atômicos. É isso que está mostrando na imagem, né? Tá bem direitinho, né? Passo a passo, né? Passo a passo. Mas é isso. Né, a quebra de um único núcleo. E isso acontece pelo bombardeamento de nêutrons em um núcleo físsil. E núcleo físsil pode se quebrar originando dois núcleos atômicos. E também, né? Continuando com fissão nuclear. O melhor exemplo disso é a fissão do urânio 235, né? O que mostra na imagem aí, que é utilizada em usinas nucleares. Nela, o nêutron é bombardeado em um núcleo físsil, que eu acabei de falar, mas é um núcleo físsil de urânio, que se divide em um núcleo de criptônio 92 e num bário 141. E além disso, são produzidos também 3 nêutrons. Essa imagem aqui para vocês. Então, o melhor exemplo de dar o exemplo sobre fissão nuclear é a fissão do urânio, que é utilizada em usinas nucleares e nela é bombardeado em um núcleo físsil de urânio, né? E é essa imagem. Outro assunto que eu vou falar é sobre a fusão nuclear. A fusão nuclear é uma junção de núcleos atômicos, produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também libera muita energia. Toda a energia do Sol é proveniente de reações nucleares. Não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo. Então, a fusão nuclear é uma junção de núcleos atômicos, né? E ela produz um núcleo de maior número atômico que as originais. É isso. E é essa imagem, né, que eu coloquei, né, que eu acabei de falar. No Sol, o hidrogênio é fundido, formando deutério, né, que é o hidrogênio 2, e partículas radioativas. A fusão prossegue, dando origem a núcleos atômicos maiores, como hélio 3 e hélio 4. É por isso que esse processo nas estrelas foram originados como elementos químicos do universo. É isso daqui, esse o processo de fusão. O hidrogênio é fundido no Sol, formando deutério, que é o hidrogênio 2, que está aí na imagem, e partículas radioativas. A fusão prossegue, dando origem a núcleos atômicos maiores, como o hélio 3 e hélio 4, que está aí na imagem. E apesar de também liberar libera muita energia. As fusões nucleares são mais difíceis de ser controladas, né? E são pouco economicamente visíveis. Então, assim, é muita energia, muita mesmo. Por isso é muito difícil de controlar e economicamente é difícil de, visível. É pouco visível economicamente. Sobre outro tema que eu vou falar é sobre a radioatividade, né? Todo mundo sabe que a radioatividade é a propriedade que alguns átomos, como urânio e rádio, possuem de emitirem espontaneamente energia na forma de partículas de onda, tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves. É isso a radioatividade. Eu tentei minimizar a radioatividade, né? Porque são temas muito grandes. Então, para não ficar um texto muito grande, eu só falei isso, que é uma propriedade de alguns átomos. Um exemplo é o urânio e rádio e possuem de emitir espontaneamente energia em formas de partículas e ondas também, pode ser, tornando-se isso como elemento químico mais estáveis e mais leves. Agora, o assunto que eu vou falar é sobre o maior acidente nuclear de todos os tempos e causa muito medo ao quanto de uso desse tipo de energia, né? Que é o acidente de Chernobyl. Todo mundo conhece esse acidente. É um acidente que todo mundo conhece o mundo inteiro.
E eu tentei resumir muito sobre o que aconteceu, né? O reator da usina, eu mostro nessa imagem, estava parado para uma manutenção e para o teste de um novo mecanismo de emergência. Algumas normas de segurança deveriam ter sido seguidas, porém isso não ocorreu, né? Isso já mostra. Para essa manutenção, para esse novo mecanismo de emergência, tem seguranças, né? Tem normas de seguranças, mas essas seguranças não foram ocorridas. Os operadores da sala de controle do reator não foram treinados segundo essas normas internacionais de segurança e não obedeceram os cuidados mínimos e com isso perderam o controle, né, da operação. Então o resumo do que eu falei agora é de que o reator da usina estava fazendo uma manutenção periódica e um novo mecanismo de emergência. Mas para você, né, fazer isso, você precisa de normas de segurança que precisam ser seguidas. E os operadores da sala de controle de reator não foram treinados, né, com essas normas e não obedeceram os mínimos cuidados. E com isso o controle da operação se perdeu, né? E com isso houve uma reação em cadeia descontrolada, atingindo temperaturas elevadíssimas, né? Pois o sistema de resfriamento por água do sistema primário foi interrompido. Então a reação de cadeia ficou descontrolada. O resfriamento, né, que era por água do sistema, que era um sistema primário, foi interrompido. Para controlar a velocidade de fissão, usavam-se barras de grafite, né, que entram em combustão espontânea quando aquecida. Visto que houve um superaquecimento no reator, vamos dizer assim, e como as águas ainda circulavam nos tubos, foram rapidamente se transformando em vapor. Com esse superaquecimento, as águas que circulavam ainda nos tubos, começaram a ficar vapor, né? E o resultado foi a formação de uma bola de fogo no edifício de planta que explodiu. Então, com esse aquecimento, com as barras de grafites que entram em combustão quando ficam muito aquecidas, a água que ficou transformou em vapor. Isso resultou em uma bola de fogo de edifício, né, que explodiu. E como a cobertura da usina não estava sendo feita para aguentar esse impacto, né? Porque ninguém pensava que isso ia acontecer. Porque o que espera é que as pessoas tenham as normas de segurança. A tampa de concreto e o teto do prédio foram destruídos, como está nessa imagem, né? Liberando 400 vezes mais material radioativo para a atmosfera e foi mais do que a bomba de Hiroshima. Teve 400 vezes mais material radioativo para a atmosfera. Então, como ninguém esperava, a cobertura da usina não tinha que aguentar esse impacto, a tampa, o teto foram destruídos. E com isso, né, o material radioativo subiu para a atmosfera. E os níveis de radiação cresceram cada vez mais, até que as radiações foram em alto níveis detectados ao longo de toda a Europa, principalmente na França, né? O nível de radiação estava tão alto, mas tão alto, que foi detectado pela Europa inteira e principalmente na França, né? Os bombeiros que foram chamados para controlar o incêndio receberam altas doses de radiação. E, muitas pessoas morreram. Foram, 31 pessoas morreram por hora. E 102 foram hospitalizadas, mas hospitalizadas em estado grave, né? E 130 mil pessoas tiveram que ser evacuadas da região que estava por perto. Mas outras pessoas que também morreram depois, que estavam no hospital. Então, assim, esse acidente